Hoje, conforme é anunciado, a gente tem a participação do prefeito de Pratânia, Osmir José Félix, ele que já está aqui nos nossos estúdios. E a gente, na verdade, recebeu uma mensagem via WhatsApp na semana passada sobre a situação que estava acontecendo aí com a merenda escolar ali na cidade de Pratânia, né? O questionamento ela foi feito por um munícipe, o Felipe Farias, né? Ele mandou uma mensagem aqui pra gente, ele falou assim: olá, meu nome é Felipe, sou pai de estudante da rede de educação do município de Pratânia, acompanho o trabalho aí teu, Fernando, há muito tempo, como jornalista em Botucatu, e da relevância que a TV e a Rádio Alfa têm aí na nossa região. Vejo que vocês se preocupam com a população e vêm pedir socorro para essa situação em nossa cidade. Estou muito preocupado, pois informações que correm aí pelos 4 cantos da cidade é que o estoque de alimentação da rede, da merenda, né, da rede de educação estão acabando. E não sabemos se haverá merenda até o final do semestre nas escolas. Então veio aí um pedido de ajuda aí deste munícipe para esta situação ali na cidade de Pratânia, né? Em seguida foi feito um vídeo aí pelo vereador Renato Turmeiro, do Partido Solidariedade, um vídeo aí mostrando uma real situação, né, dos estoques de merenda em uma unidade escolar. Inclusive a gente tem esse vídeo aqui até para ilustrar esse bate-papo que a gente vai ter aqui com o prefeito, a gente vai colocar aí para vocês estarem acompanhando. Olá, 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 população pratiana, tudo bem? Eu sei, você quer saber a despeito da alimentação das crianças na escola, tanto nas escolas municipais quanto na escola do estado, tá? A gente sabe que tem um burburinho passando aí de boca a boca, dizendo que vai faltar alimento nas escolas. E por essa razão, eu, enquanto assessor jurídico na Câmara Municipal, vim fiscalizar, junto com o vereador, os atos do Poder Executivo. O vereador está em cima. Realmente, não temos carne, não temos frango, possivelmente teve um erro no procedimento de logística para licitação e fazer aquisição desses alimentos, né? Obviamente isso aconteceu e já queremos consignar que isso não é uma responsabilidade, tá? Da nutricionista. Por quê? Porque ela agiu com probidade, ela foi técnica, ela solicitou a alimentação com antecedência, contudo o setor obviamente de licitação e contratos da prefeitura em tempo não fizeram, razão pela qual então está faltando aqui alimentos do tipo carne e frango, tá? Não temos mistura por hora aqui na escola. Possivelmente vai ser feita uma compra direta para poder solucionar esse problema de forma paliativa, tá? Então assim, eu vou filmar o vereador aqui e ele vai falar mais sobre o caso. Ele que tem um mandato parlamentar, é ele que vai poder falar melhor sobre essa situação, tá bom? Estamos aqui na escola MF, eu, vereador Renato, vim para dar uma olhada a respeito da alimentação. E estou dando uma olhada aqui no depósito da merenda escolar. Os freezer praticamente todos vazios aqui, entendendo que é tanto para a escola municipal quanto para a estadual. Então, os freezers todos vazios. Então, assim, o erro não tá aqui na parte da nossa nutricionista, e sim alguma outra coisa que está errada. Então, para passar para as mães aí e para elas ficarem atentas, que quando eu falo alguma coisa, às vezes tem mãe que duvida. Hoje eu vim aqui para mostrar realmente o que acontecendo, na verdade, né? Freezer todos vazios, os estoques bem baixos, então alguma coisa está errada. Então não podemos deixar as crianças nessa situação que está. A gente está vendo que o estoque de alimentos também tá pouco. Tem várias coisas que estão acabando. Então, acredito que a gente tem que chegar em algum bom senso para a gente saber o que está acontecendo realmente, e a gente vai investigar e procurar saber o que foi que aconteceu para chegar nesse ponto. Os freezer praticamente todos vazios aqui,
todos praticamente, né? A parte de carne, todos vazios, frango vazio, todos vazios, frango tô aqui, ó, todos vazios, freezer vazio, mais freezer vazio, mais um freezer parcialmente vazio também. Só polpa de suco? Só polpas de suco. Outro freezer com um pouco de queijo. Outro freezer com mais um pouco, parcialmente, com peixes. Só isso aqui de peixe para 4 escolas, né? Isso, se tratando de 4 escolas, que é 3 municipal, 3 escolas municipal e mais a escola estadual. Então, assim, acredito que não vai suprir até chegar às férias. E a gente vai procurar saber onde está parado, onde que aconteceu o erro. Então, assim, vim aqui para não falar que eu estou falando da boca para fora, que eu estou jogando a população contra. Não, vim aqui para buscar informação e levar até vocês. Verdade e transparência, né? Verdade e transparência. E dar publicidade nos atos, né, senhor vereador? Isso. Então, novamente, senhor vereador, só para a gente concluir aqui o vídeo com o senhor, carne em cubos e carne moída e almôndegas, tá zerado, certo? Carne em cubos também tá zerado, certo? Sobrecoxa de frango, zerado. Peito de frango, zerado. O que temos aqui então é só polpa de suco de goiaba, certo? Aqui está escrito carne bovina, mas não tem carne, só tem uma mussarela. E esse pouquinho de peixe aqui, ó, para 4 escolas. Então, população, é isso. Vim aqui, junto com o doutor, para mostrar a realidade da nossa escola. A gente inclusive tem algumas imagens para poder a gente relatar a respeito dessa situação. Nesse vídeo aí o vereador ele acaba mostrando ali os freezers que estariam sem a devida alimentação, o devido alimento ali para merenda, né? Poucos itens ali estavam, a falta de proteína a gente acabou percebendo ali nas imagens, né? Mas Osmir, como que na verdade fica essa situação, né? Por que faltou carne de frango e a própria carne aí bovina para essas unidades escolares aí? Fernando, até depois eu gostaria muito que você corrigisse essa fala, porque não faltou. Uhum. Na verdade, todo mundo sabe, semana passada teve feriado de Corpus Christi, que foi um feriado prolongado, onde eu tenho aqui para demonstrar a data do pedido, né, para o fornecedor, que foi no dia 18, né? E como a gente lá deu ponto facultativo, o feriado foi na quinta, deu ponto facultativo na sexta, né? Porque a gente já tinha o cardápio já pronto para segunda-feira, essa que passou agora, ontem, que já estava no cardápio que ia ser servido de mistura o atum. Como citaram lá, que tem uma ou outra criança que não gosta, mas atum sabe que é uma mistura, vamos dizer assim, uma mistura de luxo, uma mistura chique, que não é qualquer um que pode comprar. Eu mesmo, né, mesmo sendo prefeito, não tenho o privilégio de comer atum sempre que dá. E o atum está no nosso cardápio. E foi servido na segunda-feira. Então, como tinha já esse cardápio programado para segunda, e o pedido foi feito na quarta-feira anterior, não se preocupamos, né? A nutricionista não se preocupou de exigir da empresa que entregasse na sexta-feira, que poderia alguém abrir a escola para receber essa entrega. Como já tinha o cardápio de segunda-feira, a empresa se comprometeu de entregar ou na segunda, ou no máximo terça, no primeiro horário, né? Aí, né, infelizmente, você sabe que a política, principalmente você que é radialista, sabe que a política, principalmente os políticos maldosos, fica esperando brechas e oportunidade para tentar distorcer o fato. Sim. Então, como ele deve ter tido, né, o vereador deve ter tido informação privilegiada, que aí deixou tudo os freezer limpo, realmente, já preparado para receber a entrega. Mas nesse momento ali, pelo que a gente viu nas imagens, não tinha nenhum atum estava lá? Ou o atum estava lá naquele momento?
Porque o atum era a porção de segunda-feira que foi servido para as crianças. Tanto é que, se você quiser, depois eu mando a fala do próprio vereador na sessão de segunda-feira, dizendo que as crianças estavam comendo atum de mistura. E na terça-feira, o que as crianças comeram? Ontem de manhã já chegou a mercadoria e foi servido um macarrão com carne. E tem na minha publicação isso daí. Então, a maldade eu falo que vai longe, porque na sexta-feira à noite o vereador já fez uma postagem chamando a atenção da população que nos próximos dias teria coisas a acontecer em Pratânia. Então, por ele ter tido, né, creio eu, uma informação privilegiada, já usou de maldade, de má fé, para na segunda estar indo fazer esses vídeos, que também foi um cúmulo de absurdo. A gente vai apurar os fatos de quem deu essa autorização para a entrada dentro do ambiente que guarda a alimentação. Mas o vereador, ele tem um ato fiscalizatório, ele pode entrar a qualquer momento, não precisa de autorização da prefeitura, né? Não sei como. Claro, lógico que precisa, porque é um ambiente ali que pode ser contaminado. Como ponhar a mão no freezer de qualquer jeito. Você sai de um ambiente, sai para um ambiente onde tem alimentos, porque ali não fica só os alimentos do freezer, fica mais alimentos. E eles estiveram no ambiente ali. E claro, eu já fui vereador, fui presidente da Câmara, e os vereadores têm toda a autorização nossa, mas tem que comunicar, não fazer com maldade. A maldade ficou tão nítida que, se a ideia é fiscalizar e querer o melhor para a população, por que não passaram logo em seguida na prefeitura para entender o que tinha acontecido? Foram em rede social, já é para causar tumulto mesmo. E lá os pais, as mães sabem que as crianças não ficaram um dia sem comer a mistura, muito mesmo sem alimentação. Então, se vem de um pai, de uma mãe que falou que um filho ficou sem comer, é diferente. Ali veio a maldade política. E ficou provado isso, porque na minha página está lá, ontem a publicação com os freezers cheios, né? Conforme, volto a dizer, programação, tudo sem criança ter prejuízo nenhum de alimentação. Estive na escola ontem, conversei com as crianças, você entendeu? Sempre perguntando para as crianças o que elas gostam de comer, se gostam da comida da escola, se há algo que a gente possa melhorar. Então, infelizmente, Fernando, foi uma programação do vereador de má fé para querer denigrir a imagem da administração minha, e nisso acaba denigrindo a imagem da cidade, porque eu estou ali na administração há 8 anos, 5 anos como vice-prefeito, depois quase 3 anos de prefeito, encerrei o mandato, fui reeleito, e deixo aqui, gosto de deixar bem claro, nós tem aqui o nosso consórcio Paulo Cuesta, onde engloba 8 cidades, e dentro dessas 8 cidades tem mais 2 cidades proporcional à cidade de Pratânia, que é Pardinho e Anhembi, que o orçamento dessas cidades é quase o dobro de Pratânia. E foi 3 prefeitos para reeleição, prefeito de Anhembi, Pardinho e de Pratânia, e só eu fui reeleito. Os outros 2 com um orçamento muito maior não conseguiu, e deixou as prefeituras ainda, vamos dizer aí, com dívidas. Então, nossa prefeitura não tem dívida, está tudo redondinho. Aliás, com dinheiro em caixa. Posso bater no peito e falar que Pratânia tem dinheiro em caixa porque é bem administrado. Agora, que teve um atraso ou outro no processo licitatório, claro que teve. Os vereadores de oposição agiu de maldade. Todas as cidades que teve os cargos comissionados dado inconstitucional por causa da nomenclatura, por causa das atribuições, todas as prefeituras resolveram o problema com sua Câmara. Passou lá um projeto de lei readequando os cargos e foi aprovado. Pratânia é a única cidade que não colocou em votação para prejudicar a administração. No mês de abril parou mais de 30 funcionários. E eles não votaram, e eu já tinha um projeto desde 16 de janeiro pedindo para criar vagas para eu poder chamar mais 13 funcionários, que é para ajudar na administração. Mas com relação, por exemplo, a essa situação da merenda, quantos dias que isso aconteceu lá da falta da mistura ali da... Nenhum dia ficou com falta, Fernando. Nenhum dia? Não, é por isso que eu gostaria que você apurasse mais a fundo e até... na verdade, a gente foi pelas imagens, porque as imagens, mesmo que é nítido ver que está com falta de alimentação ali, né? Agora, sim,
a questão deles fiscalizarem, de qualquer um que seja dos vereadores, poderia ter sido a imprensa, poderia ter sido nós mesmo, qualquer outro meio de comunicação que fez aquilo, né? Mas, assim, e a partir desse momento, o que foi feito para resolver essa situação ali? Mas, prefeito? Fernando, eu estou aqui com a nota e gostaria que você divulgasse o pedido que foi no dia 18. Volto a dizer, pelo feriado prolongado, não exigimos da empresa fornecedora entregar, por exemplo, na sexta-feira, porque a prefeitura e a escola estavam fechadas. O fornecedor se comprometeu de entregar na segunda ou no máximo terça no primeiro horário, que era onde a mistura que a gente tinha daria para atender as crianças. Mas esse pedido emergencial, por exemplo, o atum foi um pedido emergencial também? Não, o atum... De onde que surgiu o atum, na verdade? Como que foi comprado esse atum? O atum no pedido do fornecedor anterior da licitação que venceu. E estamos à disposição para ir lá. Fernando, até porque é perigoso. Hoje, a mídia, as imprensas, quando ela passa informação distorcida, ela denigre tanto a pessoa, a administração, quanto a cidade. Então, eu gostaria que você fosse a fundo, porque eu estou vendo um lado meio acreditando, como você falou, nas fotos que você viu e nas palavras de quem fez a denúncia. Sim. Mas eu, como sou bacharel em Direito, e aprendi que um dos maiores princípios do ser humano, do direito, do nosso Estado Democrático de Direito, é o princípio do contraditório e ampla defesa. Isso. Você não pode pegar a fala de um e já passar como verdade. Você tem que ouvir, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que a gente chamou o senhor para fazer isso aí. Inclusive, a gente só ouviu a parte do denunciante, a gente nem ouviu ainda a parte do vereador, que inclusive a gente procurou ele também, ele falou que também pode também estar municiando a gente de todas as informações, vai vir aqui também numa data oportuna. Mas assim, o que a gente tem entendido aí é que essa licitação demorou muito realmente para sair, né? E se ela já foi feita, ela já foi executada? Isso que esse procedimento eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população. Tipo assim, o que a criança vai comer hoje lá? Faço o convite. Vai lá, hoje vai voltar comer normalmente como tem comido todos esses dias. Nenhum dia ficou com falta de nada. Sim. Essa é a informação distorcida que o vereador passou. Mas como que essa licitação não foi feita ainda? Como que funcionou esse processo para hoje ter comida para eles? Quando tem um atrapalho ou outro na licitação, que tem recurso, não sei se você entende de licitação, mas estamos à disposição lá. Sabe que às vezes, principalmente no caso da merenda, no caso alimentício, a gente pede amostra para ter uma qualidade, a melhor qualidade possível para atender nossas crianças. Claro. E tudo tem recurso. Como a gente abriu a licitação, aí uma empresa ou outra entra com recurso, você tem prazo para entrega de amostra, são vários itens e empresas diferentes ganham, de repente um ganha a carne de frango, outro ganha a carne bovina, outro ganha o peixe. Então você tem que dar prazo para homologar a ata geral. Sim. Então, quando aconteceu isso, a gente já fez uma paralela, uma compra direta, uma compra emergencial, que também tem um procedimento. Também não é que a gente vai lá e compra de qualquer jeito. Também tem um procedimento que onde se encerrou no dia 17 e dia 18 foi feito o pedido. Então, volto a dizer, as crianças não ficou um dia sem comer mistura. Aliás, a comida lá na nossa escola, graças a Deus, é serviço à vontade para as crianças que querem comer 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Então, eu fico triste com essa informação distorcida, até porque, volto a dizer, foi armação. Esse vereador já tinha uma publicação na sexta-feira, chamando a atenção da população, que nos próximos dias aconteceria coisa em Pratânia, né? Mas, infelizmente, na verdade, felizmente, ele não sabia que a gente sempre tem programado da melhor forma e nunca deixou e nunca vai deixar faltar nada, principalmente coisas alimentícias para as crianças, que é onde pais e mães confiam em deixar seus filhos na nossa escola, que o cuidado de todas as formas é o melhor possível. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor aqui, tem uma nota técnica do
FNDE, que determina que o café não pode ser incluído no cardápio aí para menores de 3 anos, né? Por que tem o café como item da merenda ali em Pratânia? O senhor tem essa resposta para dar para a gente? Olha, Fernando, o que eu posso responder para vocês é que a gente segue todas as normas técnicas e tudo que é servido, é passado pela nutricionista. Nós temos uma nutricionista que é funcionária de carreira, você entendeu? Então, se você quiser fazer perguntas mais técnicas, coloca à disposição, porque sou prefeito, tenho muitas coisas na cidade e a gente não consegue saber de tudo a parte técnica do que acontece, porque senão teria que ter a formação em todas as áreas. Mas afirmo com toda certeza que Pratânia serve tudo dentro da lei, dentro da legalidade. Inclusive, quando tem visita da diretoria de ensino aqui de Botucatu em Pratânia, a gente só tem recebido elogios. Tá? E nunca tivemos um tipo de situação dessa como aconteceu. Infelizmente, dia 1º de janeiro de 2025, tem acontecido muitas coisas absurdas em Pratânia, principalmente vindo da parte dos vereadores da oposição. A gente já tem um comentário aqui no Facebook do Jefferson Santos. Ele falou que ele também está fazendo uma pergunta aqui, claro, né? No dia 11 de junho houve denúncia que os próprios servidores das escolas tiveram que comprar salsicha do próprio bolso para servir para os alunos, porque não tinha mistura para servir. Ele pediu para perguntar para o senhor se isso procede. Olha, eu desconheço, Fernando. Mas como é uma pergunta e se alguém puder fazer por escrito, vou apurar com toda certeza. Pode ter certeza disso, como te falei. Sou prefeito, eu tenho uma cidade inteira para cuidar, correr atrás de recursos, que por sinal Pratânia está sendo destaque em busca de recursos. E se tem algum acontecido que não chegou até mim, eu gostaria que todos, né, não só os pais, mães, como todo cidadão, denunciasse mesmo. Nós estamos ali para corrigir erro. Eu não sou dono da verdade, não sou dono da razão. O que eu posso prometer para a população, como eu prometi em campanha, é que eu estou à disposição 24 horas por dia para tentar fazer o melhor sempre. Então, pegando aí essa pergunta dele, primeira coisa, voltando para Pratânia, é tentar entender aí o que aconteceu em 11 de junho. Então, 11 de junho. Eu agradeço o cidadão, porque volto a dizer, por mais que a gente tente, você não consegue estar acompanhando todos os departamentos. E se tiver falha, vamos corrigir, e se tiver culpado, vamos penalizar na medida do que a lei nos diz. Prefeito, o senhor mesmo disse isso, e eu também sei que o processo licitatório, ele depende de fazer cotação, tem toda uma tramitação. Só que o senhor mesmo disse, né, e a gente sabe disso, que é um governo de continuidade, o senhor está ali no 2º mandato ali, a gente entende isso daí também como um aval da população, né? E o senhor, sabendo de toda essa tramitação, por que deixou para a última hora realmente a renovação dessa licitação para que chegasse nesse ponto aí? Porque são vários detalhinhos que, tipo assim, o senhor pode até falar que assim, não houve a falta da carne na alimentação da merenda, mas até o fato do senhor ter que fazer uma compra emergencial significa que houve falha num processo macro disso, né, para fazer esse ajuste. Como que o senhor detecta essa falha que acabou havendo ali na prefeitura? Fernando, eu não sei se você tem acompanhado aí, antes a gente tinha uma lei, né, que regulamentava a licitação municipal, que era a lei 8666, que ela foi mudada, né, por uma lei nova, que é a 14133. E nosso município, por ser um município pequeno, não tem estrutura, que é o que eu mais quero, é estruturar os departamentos para que funcione, quando haver troca de prefeito, vice, que funcione o básico. Então, devido a essa mudança de lei, devido a gente ter entrado um ano, começado esse ano, sabendo que já tinha data limite para os cargos comissionados, que era até o último dia de abril, eu não voltei com todos os cargos comissionados, porque até
seria injusto você trazer uma pessoa para o governo e depois ele perder o emprego, como aconteceu com mais de 30. Então a gente não voltou com o quadro de funcionário completo e a gente fez o trâmite dentro das possibilidades necessárias. Mas, como eu falei, infelizmente teve empresas que recorreu, teve empresa que atrasou a amostra. Então, devido a isso, aconteceu aí que deu, aí vamos dizer assim, esse atraso de 10 dias, que é onde a gente, para suprir a necessidade, fez uma compra emergencial aí por uma dispensa de licitação. Eu entendo, prefeito, só que assim, a gente se a gente fala de um governo de continuidade, a gente já está no mês de junho, né? Essa questão desses ajustes, eu creio que administrativamente poderiam ter sido feitos. E outra, a merenda escolar é um item primordial para que isso aconteça, né? Então, assim, eu acho que entender que houve uma falha nesse sistema, acho que é primordial para que isso não venha acontecer mais, né? Eu acho que teve ali um problema, teve um ajuste que ser feito. Eu acho que agora, daqui em diante, espero eu que não vá acontecer falhas nesse sentido, né? Fernando, eu vou te dizer, estou 8 anos no governo, nunca aconteceu o fato de uma divulgação com maldade dessa. Porque não houve falta de nada para as crianças, então, independente de ter atrasado ou não, o bem final, que são as crianças, não foram prejudicados em nada. Então, volto a dizer, eu vejo aí uma questão política que querem denigrir a imagem. E entendo sua fala, e é claro que a gente vai sempre melhorar, volto a dizer, eu trabalho muito para isso, mas infelizmente, né, tem coisas em Pratânia que a gente sempre fez a mais para ajudar a população. Mas tem coisas lá que, infelizmente, se houver denúncias aqui, mas não é coisas que a gente é obrigado a atender. É coisa que a gente sempre fez para dar um conforto maior. Mas, infelizmente, volto a dizer, os vereadores de oposição estão fazendo tudo para que isso aconteça. Eles não estão fazendo para ajudar as crianças, para ajudar o município. Na verdade, eles fazem tudo para que falte mesmo coisa, para eles poderem atacar o governo. Mas não são eles que são obrigados a fazer a licitação, prefeito. Eu acho que eles estão fazendo o papel deles como fiscalizador. Eu acho que assim, a Câmara Municipal, ela está ali num ato fiscalizatório. É a mesma coisa que a questão da imprensa. Ela não vai para apontar defeitos ou elogios, ela tem que relatar a situação. Agora, a Câmara Municipal, ela está ali por uma questão, eu não conheço ali a polaridade política ali, pelo que o senhor está falando, a Câmara é de oposição. É isso que eu estou entendendo, né? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. Mas eles estão ali não pura e simplesmente para fazer uma oposição, eles estão ali para fiscalizar a prefeitura, que é um ato totalmente legítimo da parte deles, né? Então, assim, eu tenho esse entendimento, né? E eles, assim, batem muito nessa questão. Inclusive, uma pergunta que acabou voltando aqui pra gente, né? A questão do café, né? Por exemplo, porque foi priorizada uma licitação do café ao invés da licitação da alimentação das crianças, né? Uma coisa assim que a gente acaba vendo de fora, a gente não tem esse entendimento, né? Então, não sei, é uma pergunta aqui de um ouvinte. Claro, Fernando. Tem como responder isso? Claro, e eu estou aqui à disposição. Uma licitação para uma merenda escolar, que não envolve só esses itens, são vários, né? É muito mais complexa. A lei exige cotação. Hoje, às vezes, é difícil quem dá cotação, porque acaba não vendendo para a prefeitura, mas você tem que ter a cotação para você ter uma média de preço. Então, é uma questão muito mais complexa do que, de repente, comprar o café. Então, Fernando, é isso que eu falo, que é distorção, e não é de pessoas que querem ajudar o município. Entendo o que você falou, volto a dizer, já fui vereador, presidente da Câmara. É um ato, sim, do vereador, a fiscalização, mas não é o único ato do vereador. E a Câmara, se tem um outro órgão que pode barrar ou complicar uma administração, é a Câmara Municipal. Nem mesmo a promotoria e o judiciário tem esse acesso como a Câmara tem dentro do município. Então, quando tem pessoas de maldade dentro da Câmara, vereadores que torcem contra, que quer que isso aconteça para poder mesmo divulgar, também é difícil para a administração.
Você disse bem, não é obrigação deles fazer licitação, mas dar o suporte, por exemplo, principalmente se preocupar com o quadro de funcionário, como eu tenho um projeto lá de lei, mandado dia 16 de janeiro, e na verdade eles rejeitaram esse projeto. Você tem ideia que rejeitaram um projeto de criação de vagas para chamar pessoas de concurso, que é para ajudar em todos os trâmites, principalmente no trâmite licitatório? Talvez então fosse uma prioridade naquele momento, né? Não sei, só estou... Fernando, você tem ideia que nós temos um município de Pratânia, onde o censo diz que tem 5.250 munícipes, e nós fala que tem quase 10 mil pelas inscrições na assistência social, no posto de saúde, nas escolas mesmo de criança. Hoje nós está com um déficit do que nós veio até no final do ano passado, para esse ano. Nós está com um déficit de quase 50 funcionários no município. E por conta que a Câmara não colabora, aí, né, tipo, se você me falar para mim que o ato da Câmara é só fiscalizar, não, eles estão prejudicando o andamento da administração para eles poderem divulgar. Mas a contratação, ela poderia ser feita pela criação de cargos e nem tanto pela questão da contratação por assessores de cargo de confiança. Acabei de falar, a criação de vagas para chamar pessoas que se classificaram no concurso, eles não aprovaram, eles rejeitaram o projeto. Então, mas se foi feito concurso, a prefeitura tem a obrigação de chamar, não depende mais da Câmara? Depende da criação de vaga, porque o município cresceu e vai faltando funcionário. E aí as vagas estavam limitadas, então você tem que ir criando aberturas de vaga para chamar do concurso. Sim. Aí se quem está ouvindo isso, você não entender que é maldade dos vereadores, aí não tem o que fazer também, porque eles não criaram vaga para chamar pessoas que se classificaram no concurso. Pessoas que não é de preferência do prefeito, é de quem realmente fez a prova e se classificou. Então, volto a dizer, ali eles estão tudo articulando para que dê errado mesmo. Aquela política de quanto pior, melhor para a oposição. E eu, quando eu fui vereador, eu fui oposição, mas nunca trabalhei contra a população ou contra o município. A gente tem uma pergunta aqui, que veio também pelo WhatsApp, eu acredito que seja aí da parte dos vereadores, né? Temos provas materiais que em março a nutricionista Isabela oficiou ao setor competente para comprar os alimentos. O senhor tem o empenho e a nota fiscal desses alimentos que chegaram, uma vez que, segundo a nota, a prefeitura acabou só comprando no dia 18 de junho? Não, então, na verdade, eles não sabem nem passar a informação. Eles jogam ao vento. Na verdade, em março, a nutricionista oficiou, né, que ia ter o término da licitação e pedindo a abertura da nova licitação. Então é isso. Ela não enviou o pedido, ela enviou o comunicado de abertura de nova licitação. A nutricionista? Isso. Mas a nutricionista, a parte dela seria oficializar o que está faltando. Ela não tem obrigação de fazer o processo licitatório. Não, ela faz o pedido. Ela faz o pedido, ela não faz o processo licitatório, Fernando. Eu acabei de explicar aqui. A nutricionista oficiou, né, dizendo do término da licitação e pedindo a abertura de uma nova. Você entendeu? Então, é isso que aconteceu. A gente tem um comentário aqui do Tiago Devidé. Ele fala, com relação ao quadro de funcionários, houve a dispensa de funcionários comissionados, então as atividades exercidas pelo setor de licitação eram feitas apenas pelos servidores públicos comissionados? Uma pergunta que ele está fazendo. Bom dia, Tiago. O Tiago é o novo advogado da Câmara, né? O Tiago é o que esteve com o vereador lá? Esse mesmo, né? É um absurdo também um advogado que sabe das normas entrar do jeito que entraram lá na área alimentícia. Mas enfim, infelizmente Pratânia era assim, muitos cargos comissionados ajudavam na licitação. Isso não é na minha gestão, isso veio desde quando Pratânia existe. E é por isso que eu também encaminhei um projeto de lei mudando de diretoria para secretaria para a gente poder estruturar os departamentos, onde os vereadores também reprovaram, rejeitaram. Eles não querem ver o desenvolvimento de Pratânia. Então está nítido, para quem acompanha a política, para quem me conhece, sabe que está nítido, que eles estão fazendo tudo para que dê errado. Volto a dizer, encaminhei um projeto de lei para transformar a diretoria para a secretaria, para dar mais autonomia, para o secretário poder buscar mais recursos para o município.
reprovaram também. Então, infelizmente, e sobre os cargos comissionados, o dono da pergunta, o Thiago Devide, que é o novo advogado da Câmara, está lá em cargo comissionado. A Câmara tem 6 funcionários, 3 de concurso e 3 comissionados. E fala que a Prefeitura não pode ter, sendo que a Câmara não dá atendimento à população. É atendimento interno. E nós que atende toda a população, eles falam que não deve ter cargo, e a Câmara tem 50% do seu cargo é comissionado. Tiraram o advogado que estava, jogaram para diretor administrativo para dar oportunidade para esse novo advogado. O advogado anterior também não era cargo de... Era cargo comissionado. Então não mudou nada. Não. Continua o cargo comissionado do mesmo jeito, não é? Tiraram o advogado que estava no cargo de assessoria jurídica, colocaram no cargo comissionado diretor administrativo para dar oportunidade para o Thiago Devide. Ótimo, eu acho legal isso. Todos os lugares que eu vou, eu falo que é necessário o cargo comissionado, porque é a pessoa que a gente liga depois do horário, liga no sábado, domingo, feriado, para estar resolvendo o problema do município. Mas o que eu estou querendo dizer, que ali eles não colocaram em votação a adequação dos cargos comissionados, dizendo que nós não precisávamos, mas eles criaram mais um cargo para dar oportunidade para o Thiago, sem tirar o outro advogado que estava lá e manejando ele para um outro cargo comissionado de diretor administrativo. Então, Fernando, são coisas que infelizmente está acontecendo em Pratânia. E aí eu fico triste com isso, porque a eleição acabou, eles têm todo o direito, eu sou a favor de fiscalização, de oposição, mas eu acho que tem que ser tudo dentro da coerência, dentro das 4 linhas, e não numa forma aí para denegrir a imagem minha, da administração ou do município, principalmente com coisas inverídicas. Se eles tivessem ido lá e as crianças estivessem comendo arroz e feijão e não tivessem mistura, perfeito. Eu tinha que baixar minha cabeça, ficar quieto, me desculpar com a população, justificar que teve uma falha, mas isso não aconteceu. Estão criando tumulto na cidade. Isso quem perde é a população, é a cidade que perde com isso. A gente tem uma outra pergunta aqui no WhatsApp, no Facebook, da Júlia Coelho. Ela fala, mas como questão de denegrir? Foi um ponto que o senhor falou que estavam tentando denegrir a imagem ali da prefeitura, né? Ela falou que responder os questionamentos dos munícipes é a obrigação de qualquer gestor. Dizer que não faltou alimento não justifica os problemas. Faltou carne para as crianças, que é o principal alimento da merenda escolar, sem falar em verduras, frutas, legumes. Falar que teve atum de forma emergencial no lugar de frango e a carne bovina, realmente é um absurdo, né? O PNAE proíbe enlatados na merenda escolar. Será que a prefeitura lá não sabia desse detalhe, né? E a questão do atum também, agora chegando frio, né? Uma questão... Por que foi escolhido o atum, prefeito? Fernando, para responder a pergunta também da moça, o atum não foi servido um alimento emergencial. O atum sempre teve no nosso cardápio. O atum sempre teve, e faço o convite para ela que nas compras de atum nossa nunca vai enlatado. É tudo embalado a vácuo, o atum. Então, é isso que eu volto a dizer. Jogam informação sem saber o que está acontecendo. Isso não é para denegrir a imagem, como dizendo que a gente está servindo um produto na merenda... Não estão denegrindo, estão perguntando só. Não. Mas quando você diz que serve um produto enlatado e que o PNAE não autoriza... É dizer que nós estamos fazendo algo ilegal. Isso, mas não é de falar isso. Mas não é o produto enlatado. Então, a pergunta seria assim: e o atum, ele é enlatado ou ele é a vácuo, embalado a vácuo? Aí seria uma pergunta. Quando se afirma, já não é mais a pergunta. Aí você já está afirmando e tentando denegrir de alguma forma a imagem, Fernando. Fernando, eu gostaria muito que você divulgasse também nos vídeos que eu divulguei ontem, as fotos, porque pode enviar para a gente. Porque, né? E principalmente com o meu relato lá, com a justificativa, já que a nota de esclarecimento que o município tinha soltado, a educação tinha soltado, e com o pedido que foi feito no dia 18, porque a gente não quer enganar ninguém, não quer tapear ninguém, Fernando. E o dia que a gente errar, eu vou ser o primeiro a pedir desculpa
Porque nós somos humanos, tem coisas que não pode acontecer, mas infelizmente acontece, e eu vou ser o primeiro a me desculpar com a população. Agora, o que eu não posso aceitar e engolir, que vão lá e passam informação distorcida na maldade, querendo denegrir minha imagem, a imagem da administração, e onde eu falei, acaba denegrindo a imagem do município. Porque eu recebi ligação de vários amigos, inclusive prefeitos da região, que são todos meus amigos. Ô prefeito, o que aconteceu aí? Aí eu tenho que estar explicando um a um, porque soltaram uma matéria inverídica. E nem ao menos tiveram aí a sensibilidade ou o respeito de passar na prefeitura, que eu estou de portas abertas lá, para entender o que aconteceu. Porque quando eu fui vereador, eu era oposição, mas eu fazia tudo para ajudar o prefeito quando era para o bem do município. Sim. Quando a gente quer que dá errado para a gente poder divulgar, você não quer o bem da cidade. Você quer chegar no poder a qualquer custo. Você quer queimar aquela pessoa para você ter a oportunidade de chegar ao poder. Então, assim, tem um político que entra no intuito de ajudar os munícipes da cidade e tem político que entra no intuito de chegar ao poder a qualquer custo. Eu tenho um questionamento aqui que ele é importante, Botucatu, que vive muito essa questão dos apontamentos aí do Tribunal de Contas, né? Em jurisprudência, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o tribunal é bastante assertivo em afirmar que falar de licitações para compras de gêneros alimentícios, sobretudo a questão da merenda, é um ato de improbidade administrativa. O senhor acha que vai haver apontamentos nas contas do município referente ao exercício de 2025? Olha, Fernando, eu acredito que jamais, porque, volto a dizer, a gente trabalha tudo dentro da legalidade, e até por isso que não se atropela e não faz de qualquer jeito. Pratânia nunca teve apontamentos? Olha, apontamentos de uma coisa ou outra, principalmente do bem que a gente faz para os funcionários, teve, mas apontamento desse tipo... Mas como assim, apontamento do bem? Como? Explica isso aí pra gente. Porque o tribunal não aceita que funcionários fazem hora extra. E como a gente está com déficit de funcionário, né, a gente sempre teve um déficit de funcionário, até porque até o ano passado a gente pagava um precatório milionário que ficou de herança. De qual governo? Do governo... Não foi da gestão do senhor, foi do anterior? Não, bem anterior. Sim. Muitas prefeituras estão passando por isso agora. Botucatu, inclusive. Então, zeramos. Graças a Deus pagamos tudo, não devemos mais nada. Mas, enfim, a gente lá, por necessidade de serviços, principalmente do setor de segurança, dos vigia, a gente precisa que faça hora extra. Então, esse é um dos apontamentos que tem do tribunal, que às vezes... Mas o que a gente precisa é que atenda a população, que dê segurança. Então, só para responder para você, se nunca houve nenhum apontamento de nada. Esse é um apontamento que às vezes tem, mas em questão nossa de licitação, de contratação, jamais. E por isso que eu falo para você, a gente não faz de qualquer jeito para suprir a necessidade e depois ficar com um problema jurídico, um problema de uma ilegalidade que foi cometida para suprir uma necessidade. Então a gente trabalha dentro da legalidade, que é um dos maiores princípios da nossa administração. O Renato, o vereador lá de Pratânia, ele acabou entrando aqui no nosso WhatsApp, ele está perguntando ou afirmando, né, que o senhor teria contratado o filho do vice-prefeito como diretor de agricultura. Isso realmente aconteceu, prefeito? Sim, claro. Isso é legítimo? Não tem nenhum problema de nepotismo com isso? Não, nenhum. E até seria uma função deles. Se vocês acham que está irregular, eles denunciem. Você está entendendo? Agora, na minha administração, quem diz quem é contratado sou eu, não são os vereadores. Eles lá na Câmara, eles contratam quem eles querem. Tem 50% de cargo condicionado lá. Na minha administração, quem contrata sou eu. O menino formado, o menino de capacidade, não é cabide de emprego. Eu também não conheço ele, mas assim, é normal se contratar assim, o filho do vice para um cargo assim, é que soa estranho a afirmação aqui do vereador, né? Fernando, vou falar mais uma vez, nós trabalhamos dentro da legalidade. Estou 8 anos na prefeitura, na campanha, fizeram denúncia de mim de tudo quanto é tipo que você imaginar. Está todas arquivadas, não tem nada contra eu. Então, Fernando, é o tipo de picuinhas que eles ficam criando. Eles têm que ver como que está o andamento do município.
E não quem eu contratei ou deixei de contratar. O que importa é eles verem o desenvolvimento da cidade, que eles não colaboram com isso. E ainda mais, esse próprio vereador, olha como eles não têm noção do que eles falam. Esse vereador, que dias atrás, junto com os demais, reprovaram um projeto do plano diretor do turismo, que é onde era um passo para a gente poder conseguir o MIT, município de interesse turístico, onde o município iria ganhar 50 mil reais por mês, totalizando 600 mil no ano. Rejeitaram o projeto. Aí na última sessão de segunda-feira, esse mesmo vereador vem pedir para a gente resgatar a moda caipira, que é a tradição da cidade, que tem no plano diretor desse, esse que ele rejeitou. Ele vem pedir para nós fazer uma coisa que ele não colaborou para acontecer. Eles não têm noção do que eles fazem. Criar o dia do autismo. Os mesmos vereadores que dias atrás não queria aprovar o repasse para a PAI, onde atende as crianças com autismo de Pratânia. Eles são incoerentes no que eles falam. Eles querem ali se fazer de vítima, criar um auê e tentar manchar. Então, Fernando, estou à disposição no município quando você quiser. Estou à disposição para vir aqui quando você quiser, para tirar dúvida, para esclarecer, para divulgar. A nossa administração é transparente. Sempre foi, e sempre vai ser. Eu falo que minha dedicação é exclusiva para o município 24 horas por dia. E é o dia que eu achar que não dá para mim, eu vou sair. Eu não estou lá para me beneficiar. Pode puxar minha vida de cabo a rabo. Como eu falei agora há pouco, tive denúncia de tudo quanto é jeito que você imaginar, Fernando. O pessoal está comentando aqui no Facebook, inclusive tem uma pessoa aqui questionando a imparcialidade da entrevista. Em nenhum momento a gente está sendo imparcial, pelo contrário. A Jamile diz aqui, a gente está aqui realmente para ouvir o prefeito. Inclusive a gente está ouvindo primeiro ele antes da pessoa que fez a denúncia, né, propriamente dito. Prefeito, uma outra questão aqui, a gente falou sobre a questão dos cargos, né, e o senhor também falou dessa questão da transparência. Então, só para o senhor responder aqui um questionamento, né, tem muitos contratados por RPA. Eles estão perguntando, é legal isso, né? Tem vários funcionários com desvio de função também, né? Isso é legal, segundo o senhor? Fernando, eu estive dias atrás na Câmara Municipal, onde eu conversei com o presidente da Câmara, né, o senhor Kenji, onde eu conversei com o ex-assessor jurídico, que hoje é diretor administrativo da Câmara, o senhor Guilherme Joner, e onde eu conversei com o advogado que assumiu lá dias atrás aí, Tiago Devide, onde eu demonstrei para eles toda a programação de quando eu assumi a prefeitura, porque, como eu falei, isso vem de quando se criou Pratânia, pessoas de um cargo que está em outro. Você perguntar para mim, você acha correto? Não acho, mas eu não consigo resolver isso da noite para o dia. É por isso a criação das secretarias, estruturar o departamento, colocar os cargos necessários em cada setor. E dei exemplo para eles. Nós temos lá 2 auxiliares de dentista, e vou dar aqui para você também, Fernando. Nós temos 2 auxiliares de dentista lá, que na verdade elas são concursadas como limpeza. Mas são as 2 que têm o curso de auxiliar de dentista. E por que já não regulamenta a função dela, para até mesmo ela terem os direitos adquiridos? Não pode se resolver isso daí? Não, infelizmente isso a lei não permite, não existe. Mas se não permite é porque não é ilegal o desvio de função, prefeito. Não é assim que funciona? Desculpa a pergunta. Assim. Fernando, volta a dizer, se é ilegal ou não é, veio dessa toada. Eu estou tentando resolver isso e não estou tendo a ajuda da Câmara para resolver. Eles criticam o que eles desvio de função, eu falo que é readaptação para suprir a necessidade. Eu dou um nome diferente deles. Para mim não é desvio de função. Para mim, desvio de função é quando você pega uma pessoa que trabalha em escritório e põe ela a limpar para humilhar, para desviar a função dela. O senhor está fazendo o inverso só. Não. Mas não é que eu estou fazendo, já veio de outras administrações. Eu quero resolver. O senhor que estava no governo anterior, prefeito, o senhor já estava os outros 4 anos? Não, 2 anos e 9 meses. Eu assumi
como prefeito, e vim resolvendo muita coisa da cidade. Muita coisa que eu não achava certo, eu vim resolvendo. Sim. Mas não dá para resolver tudo da noite pro dia, Fernando. E precisa muito da colaboração da Câmara, que é onde eu não estou tendo. Você está entendendo? As criações de vaga era de agente administrativo, que o agente administrativo acaba sendo o coringa do município. Porque todos os departamentos que é administrativo, ele pode ir sem ser readaptado ou desvio de função, como dizem. Eles não aprovaram, rejeitaram o projeto. Eles querem ajudar mesmo, resolver dessa forma? Como você disse, aqui você vai divulgar os fatos. Não tem parcialidade. Mas então eu te pergunto, eles apontam o problema. Eu mando um projeto de lei para eu poder resolver. Eles votam contra. Eles querem resolver o problema? Né, Fernando? Eu não sou entrevistado, né? Perfeito. Mas o que a gente poderia ajudar nesse sentido aí é entrar em contato ali com o presidente da Câmara, entender esses pontos que o senhor está adotando e precisa ver também à luz da lei se isso é possível se fazer. Porque assim, prefeito, com toda a transparência, eu falar uma coisa para o senhor. A partir do momento que o senhor às vezes acaba aceitando uma situação, como vou dar um exemplo aqui, a respeito do desvio de função, isso pode trazer um problema para o senhor mesmo, até mesmo pelo Tribunal de Contas, até um problema mesmo na Justiça, e um erro não justifica o outro. Mas o que eu faço, Fernando? Eu paro os atendimentos, porque eu não tenho o quadro de funcionário, aí eu paro o atendimento e deixo criar outro tipo de transtorno na cidade. Por isso que se diz que a política não é lugar para covarde. A política é lugar de pessoas honestas, idôneas, que querem melhorar o município. E muitas vezes, para isso, a gente acaba correndo esse tipo de risco aí, para não prejudicar o andamento da administração ou o atendimento ao público. Só voltando, só numa questão aqui, para a gente até poder encerrar, prefeito, a gente estava falando a respeito da questão da salsicha, né? A assistente social, ela fez esse vídeo aí que foi muito compartilhado sobre as crianças comerem a salsicha no dia 11, né? Então foi algo que foi amplamente divulgado. Isso não chegou para o senhor? Não, desconheço realmente, Fernando. E como eu te falei, se daqui amanhã ou depois, né? Até me dá hoje e amanhã, se quiser me ligar, se quiser que eu volte aqui, volto a dizer, vou apurar os fatos. E se isso aconteceu? Realmente? Aí eu vou sentar com o jurídico nosso para ele orientar o que é os caminhos a ser tomado. Porque, como eu acabei de falar, a gente age tudo dentro da legalidade ou a melhor legalidade possível. Então eu não posso dizer aqui o que deve ser feito e o que não deve, porque eu não tenho o conhecimento para isso. Perfeito. O que o senhor não tiver conhecimento, então acho que a gente vai trazendo isso daí. É claro que a gente vai tendo os tempos para fazer isso daí. Eu acredito que o senhor me fez o convite aí também para estar indo lá, e a gente vai até para a Tânia, até para mostrar que, segundo o senhor fez lá, o senhor já acabou comprando essa alimentação, essa mistura para merenda. A gente pode ir lá checar, o senhor nos dá essa autorização aqui já perante o público da gente entrar no local devidamente paramentado, né? Se for esse somente o problema. É claro que também a gente nunca entrou numa cozinha ou em algum lugar que a gente não fosse convidado para ir. Mas o senhor se compromete com a gente aqui da Rede Alfa, permitindo que a gente entre e mostre realmente tudo que o senhor tem feito ali pela cidade? Com certeza, não só na área da educação, mas em todos os setores que vocês desejarem. Fique à vontade, porque, volto a dizer, a nossa administração é uma administração transparente. Prefeito, assim, com relação a essa questão da transparência, nós aqui da Rede Alfa, a gente sempre acata, ouve realmente os dois lados. Já volto a falar, tem algumas pessoas aqui que estão falando a respeito da condução da entrevista. A gente não está aqui para menosprezar o trabalho do senhor, de forma nenhuma. A gente já teve outras oportunidades que a gente entrevistou o senhor, tudo, lá na cidade de Bofete. Eu acho que assim, a gente está aqui para colaborar com a nossa região. Colaborar, pontos falhos tem,
problema de Pratânia não é diferente do problema de Botucatu, de Conchas, de Tatinga, de São Manuel. Todas têm as suas particularidades. O problema é a persistência desses problemas que a população realmente não acata. A Câmara Municipal, volto a falar mais uma vez, ela tem essa função realmente do ato fiscalizatório. Ela não precisa ser parceira da prefeitura, também ela não precisa ser inimiga da prefeitura. É isso aí. Entendeu? Deixar bem clara essa situação. Entendo esses posicionamentos do senhor aqui com relação a esses projetos que são enviados lá, só que eu também entendo que o senhor está pisando em ovos para fazer uma coisa que possa supostamente parecer ilegal para acomodar uma situação. A gente entende, só que isso se torna ilegal também. Entendeu? Com relação à questão da contratação, desvio de função, enfim, uma série de situações que o senhor pode ter apontamentos realmente na justiça. A gente não quer que isso aconteça. Perfeito, Fernando, mas esses apontamentos vão ser justificados, porque eu não posso deixar parar o atendimento ao público. Entendo. Volto a dizer, diferente que se eles aprovam, se eles votam, se eles me dão condições de trabalho e eu não resolvo o problema. Sim. Não. Fernando, você já ouviu aquela frase que até matar pode, desde quando é legítima defesa? Uhum. Então é o seguinte, ali eles estão me encurralando, e para eu fazer acontecer o serviço, tenho que aceitar esse suposto desvio de função que eles dizem, para não parar o atendimento. Né? Mas está acontecendo, né, prefeito? Sempre aconteceu, e eu queria resolver, e eles não estão dando suporte para resolver, Fernando. Entendi. Fernando, tá básico. E aí eu começo a entender, Fernando, que acaba tendo parcialidade na sua insistência de uma coisa que eu já dei a resposta, estou dando a resposta. Eles apontaram o problema, eu quero resolver, aí eles barram a solução que eu tenho. E aí você vem falar para mim que eu continuo ilegal. Sim, porque continua, né? Mas sozinho eu não consigo resolver. Entendi. Fernando, é básico. Não, a gente vai estar acompanhando esse caso de perto. Me comprometo com o senhor aqui em estar sentando ali com os vereadores, com o presidente da Câmara também, até para trazer, olha, por que o prefeito traz aqui algumas pontuações e isso aqui não passa? O que a lei diz a respeito disso? Me comprometo com o senhor aqui, entendeu? Até numa forma imparcial de poder resolver o problema ali. Porque eu acredito que são poucos detalhes que a gente pode, numa boa conversa, trazendo a mídia junto para a conversa, acho que é importante, porque daí nenhum vereador, ou até mesmo o senhor, vai ficar acuado em trazer essa transparência para a população, porque existe ali os dois lados e falando com o respaldo da imprensa. Acho que a gente pode estar entrando, participando ali com vocês também, para poder resolver isso daí. Quando você me mandou mensagem, quantos minutos eu demorei para te responder? Nem um minuto. É assim. Nem um minuto. É assim minha forma de agir com tudo. Parabéns pro senhor, viu? Parabéns. Eu não tenho nada para esconder. E se tiver algum erro, eu vou ser o primeiro a vir se desculpar. Eu não sou dono da razão, não sou dono da verdade, eu sou ser humano. Uhum. E as pessoas confiam em mim para, no mínimo, eu ser honesto com eles. E é o que eu procuro ser da melhor forma possível. Perfeito. Prefeito, eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui. Sempre que tiver alguma coisa ali que o senhor ache relevante em passar para a população, a gente sabe que Pratânia é um dos municípios importantes aqui no Paulo Cuesta. Sempre que tiver alguma coisa de relevante, o senhor tem meu contato particular, o WhatsApp que eu passei para o senhor é meu contato particular. Sinta-se à vontade a qualquer hora do dia. Falar, olha, Fernando, tem alguma coisa que eu queria divulgar da cidade de Pratânia, vai ter as portas abertas aqui na Alfa para toda e qualquer situação que o senhor achar necessário. Queria agradecer e deixar aqui realmente à disposição a nossa rede de comunicação para o senhor, viu? Muito obrigado. Perfeito, Fernando. E eu também agradeço o espaço, agradeço ter entrado em contato, porque é uma maneira que a gente tem de poder dar essa explanação, para dar explicação para a população, porque é o mínimo que eu tenho que fazer. Volto a dizer que antes de eu entrar na política, eu analisei tudo. Então, quem entra na política não pode se isentar de nada, não pode querer se eximir de nada. Tem que dar explicação para a população. E quando erra, tem que pedir desculpa. Mas esse fato aí não houve erro nenhum, não houve falta de nada. Então, obrigado pelo espaço aí e contem com nós sempre.
estamos de portas abertas. Quando quiser ir nos visitar e visitar os departamentos. Vamos sim. Bom, são 10 horas e 1 minuto aqui na cidade de Botucatu, não dá tempo para mais nada. Regis, obrigado mais uma vez pela participação tua. Eu que agradeço a você, ao prefeito, e se Deus quiser estaremos aqui de volta com mais informação amanhã, Fernando. Muito bem, eu volto a partir da 1 com o Máquina do Tempo aqui pelos 87,5. Fiquem todos com Deus e até mais. De segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã, Alfa Notícias. Alfa Notícias.